Em apenas alguns momentos, você descobrirá algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre a eternidade e despertar uma urgência que talvez nunca tenha sentido antes. O que estou prestes a revelar não é apenas uma história antiga, mas uma realidade que se aproxima de nós com velocidade assustadora. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que vamos desvendar hoje pode ser a informação mais importante que você receberá em toda a sua vida. Imagine por um momento, e se eu lhe dissesse que existe um tribunal cósmico onde cada palavra que você já pronunciou, cada pensamento que já passou por sua mente, cada ação que realizou na sombra será exposta diante de uma luz tão intensa que nada poderá ser escondido? E se eu lhe revelasse que este tribunal não é uma metáfora, mas uma realidade profética que está se aproximando rapidamente, e que os sinais de sua chegada estão se multiplicando ao nosso redor neste exato momento? Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, vamos mergulhar nas profundezas de uma das visões mais impressionantes e solenes já registradas nas Escrituras Sagradas. Vamos desvendar os mistérios do grande trono branco, um evento que marcará o fim dos tempos e determinará o destino eterno de bilhões de almas. Esta não é uma história para os fracos de coração, mas uma verdade que precisa ser proclamada com urgência nestes últimos dias. A visão que o apóstolo João recebeu na ilha de Patmos, registrada no livro do Apocalipse capítulo 20 versículos 11 a 15, nos transporta para um momento no futuro onde toda a humanidade se encontrará face a face com a justiça perfeita de Deus. João escreve com palavras que fazem nossa alma tremer: "E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles." Percebam a magnitude desta descrição. O trono é descrito como grande e branco. A grandeza não se refere apenas ao tamanho físico, mas à autoridade suprema e ao poder absoluto que emana dele. A cor branca simboliza a pureza perfeita, a santidade incontestável e a justiça imparcial daquele que se assenta sobre este trono. É tão radiante, tão puro, que nem mesmo a terra e o céu podem permanecer em sua presença. Eles fogem, desaparecem, porque nada impuro pode subsistir diante da glória divina. Mas quem é este que se assenta no trono? As Escrituras nos revelam em João capítulo 5 versículo 22 que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. É Jesus Cristo, o Cordeiro que foi imolado, o leão da tribo de Judá, que ocupará este trono de julgamento. O mesmo Jesus que caminhou pelas estradas empoeiradas da Galileia, que tocou os leprosos, que abraçou as crianças, que morreu na cruz do Calvário, será também o juiz supremo da humanidade. Esta realidade deveria nos deixar em profunda reflexão. Vivemos em uma época onde a justiça humana frequentemente falha, onde os corruptos escapam impunes, onde os inocentes sofrem enquanto os malvados prosperam. Mas chegará o dia, e esse dia se aproxima rapidamente, quando uma justiça perfeita será estabelecida. Não haverá advogados hábeis para distorcer a verdade, não haverá subornos para comprar veredictos, não haverá influência política para alterar sentenças. O texto prossegue com uma descrição que deveria fazer cada um de nós examinar nossa própria vida. "E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Observem que João vê os mortos, grandes e pequenos. Não há distinção de classe social, riqueza, poder ou influência diante deste trono. O empresário bilionário estará ali ao lado do trabalhador braçal. O presidente da nação estará na mesma condição do cidadão comum. A estrela de Hollywood estará junto com o desconhecido anônimo. Diante do grande trono branco, todas as hierarquias humanas se desfazem como fumaça. Mas aqui surge uma pergunta perturbadora: se todos os mortos estão diante do trono, onde estão os salvos? A resposta está na cronologia profética. Este julgamento ocorre após o milênio, após a ressurreição dos santos, após o arrebatamento da igreja. Os que estão sendo julgados no grande trono branco são aqueles que rejeitaram a salvação oferecida por Jesus Cristo durante suas vidas terrenas. E que livros são esses que se abrem? As Escrituras nos ensinam que Deus mantém registros perfeitos. Cada palavra ociosa que pronunciamos está registrada, como Jesus mesmo alertou em Mateus capítulo 12 versículo 36, "Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo." Cada pensamento secreto, cada motivação oculta, cada ação praticada no escuro, tudo está meticulosamente documentado nos livros divinos.
Vivemos em uma era onde a tecnologia nos permite rastrear cada clique na internet, cada localização pelo GPS, cada transação financeira. Se a tecnologia humana já consegue criar registros tão detalhados, quanto mais o Deus onisciente que conhece o número de cabelos em nossa cabeça. Nada escapa ao seu conhecimento perfeito. Mas há outro livro mencionado, o livro da vida. Este livro contém os nomes daqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Apocalipse capítulo 3 versículo 5 nos assegura: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Os nomes no livro da vida não estão sujeitos ao julgamento do grande trono branco, pois seus pecados já foram julgados na cruz do Calvário. A solenidade deste momento se intensifica quando João continua: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Estas palavras ecoam pela eternidade com uma finalidade que deveria despertar cada alma para a urgência da salvação. Não se trata de uma segunda chance, não há apelação possível, não existe misericórdia posterior a este veredicto. É crucial entendermos que Deus não deseja que ninguém pereça. 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 declara que Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A porta da salvação ainda está aberta hoje, mas chegará o momento quando será fechada para sempre. Enquanto medito sobre esta verdade profética, não posso deixar de observar os sinais que se multiplicam ao nosso redor, indicando que este grande evento se aproxima. Jesus, falando sobre os últimos dias em Mateus capítulo 24, mencionou guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos. Nunca na história da humanidade vimos tantos destes sinais ocorrendo simultaneamente e com tal intensidade. As nações se levantam contra nações, exatamente como profetizado. Conflitos eclodem em diferentes continentes. A instabilidade econômica gera incerteza global. Doenças emergem e se espalham rapidamente pelo mundo conectado. Fenômenos climáticos extremos se tornam cada vez mais frequentes. A imoralidade é celebrada enquanto a justiça é ridicularizada. O conhecimento se multiplica exponencialmente, conforme predito em Daniel capítulo 12 versículo 4. Mais alarmante ainda é o crescimento da apostasia, o afastamento da fé verdadeira predito em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5. Paulo alertou que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos onde as pessoas seriam amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, soberbas, blasfemas, desobedientes a pais e mães, ingratas, profanas. Observem nossa sociedade atual e verão o cumprimento assombrosamente preciso desta profecia. A tecnologia moderna também desempenha um papel na preparação para os eventos finais. A capacidade de monitoramento global, de comunicação instantânea, de controle financeiro digital, tudo isso cria a infraestrutura necessária para os eventos descritos no Apocalipse. Estamos vivendo na primeira geração da história que possui a tecnologia necessária para o cumprimento literal das profecias bíblicas sobre os últimos tempos. Mas voltemos ao grande trono branco e suas implicações pessoais para cada um de nós. O profeta Isaías, em uma visão gloriosa registrada no capítulo 6 versículo 5, exclamou quando viu a santidade de Deus: ai de mim, que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Se um profeta santo como Isaías sentiu-se assim na presença da santidade divina, como será para aqueles que comparecerão diante do grande trono branco sem a cobertura do sangue de Jesus? A Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3 versículo 23. Não existe um único ser humano que possa se apresentar diante da justiça perfeita de Deus baseando-se em seus próprios méritos. Nossas justiças são como o trapo da imundícia diante da santidade divina, segundo Isaías capítulo 64 versículo 6. Por isso a importância vital de entendermos que Jesus Cristo é o único caminho para escaparmos do julgamento do grande trono branco. João capítulo 5 versículo 24 registra as palavras do próprio Jesus: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observem a expressão não entrará em condenação. Isto significa que aqueles que genuinamente creem em Jesus Cristo não comparecerão ao julgamento do grande trono branco para condenação. Eles já foram julgados em Cristo na cruz. O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, como profetizado em Isaías capítulo 53 versículo 5. Mas aqui precisamos distinguir entre o julgamento dos crentes e o julgamento dos incrédulos.
Os cristãos verdadeiros passarão pelo tribunal de Cristo, mencionado em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10, onde serão avaliadas suas obras para recebimento de galardões, não para determinação de salvação. Já o grande trono branco é exclusivamente para aqueles que rejeitaram a salvação. A urgência desta mensagem não pode ser subestimada. Hebreus capítulo 9 versículo 27 declara que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há reencarnação, não há segunda oportunidade após a morte, não existe purgatório onde possamos pagar por nossos pecados. A morte física marca o fim de todas as oportunidades de salvação. Quantos ao nosso redor vivem como se tivessem todo o tempo do mundo? Quantos adiam a decisão mais importante de suas vidas, pensando que sempre haverá um amanhã? Mas Tiago capítulo 4 versículo 14 nos lembra que nossa vida é um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. A proximidade dos eventos proféticos torna esta verdade ainda mais solene. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus no capítulo 2 versículo 3, faz uma pergunta retórica devastadora: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? A implicação é clara: não há escape fora de Jesus Cristo. Não há plano B para a salvação. Não existe caminho alternativo para evitar o julgamento eterno. Mas a beleza do Evangelho reside no fato de que, enquanto há vida, há esperança. Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10 nos oferece o caminho simples e acessível, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é uma salvação baseada em obras religiosas, rituais complicados ou penitências humanas. É pela graça, mediante a fé, conforme Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9 nos ensina, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. À medida que contemplamos a realidade do grande trono branco, devemos também considerar como esta verdade deveria transformar nossa vida diária. Se realmente cremos que cada palavra, pensamento e ação está sendo registrada, como isso deveria afetar nossa conduta? Se compreendemos que há um julgamento vindouro para aqueles que rejeitam a salvação, qual deveria ser nossa urgência em compartilhar o Evangelho? O conhecimento profético não é dado para satisfazer nossa curiosidade intelectual, mas para transformar nossa vida prática. 1 João capítulo 3 versículo 3 declara: e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A esperança da volta de Cristo e o conhecimento do julgamento vindouro deveriam produzir santidade em nossa vida. Vivemos dias onde a relativização da verdade tornou-se comum. Muitos acreditam que existem vários caminhos para Deus, que todas as religiões levam ao mesmo destino, que um Deus de amor jamais condenaria alguém. Mas a visão do grande trono branco destrói essas ilusões confortáveis. Jesus mesmo declarou em João capítulo 14 versículo 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A exclusividade de Cristo não é intolerância religiosa, mas realidade eterna. Atos capítulo 4 versículo 12 confirma, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esta verdade pode ser impopular em nossa cultura pluralista, mas permanece inabalável diante do trono de Deus. Enquanto nos aproximamos da conclusão desta revelação solene, não posso deixar de enfatizar que o mesmo Jesus que julgará no grande trono branco é aquele que hoje estende seus braços feridos em convite amoroso. Mateus capítulo 11 versículo 28 registra suas palavras ternas: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O paradoxo divino é que o juiz que condenará no final dos tempos é o mesmo Salvador que perdoa hoje. A justiça e a misericórdia se encontram na cruz do Calvário. Ali, Jesus sofreu o castigo que merecíamos, para que pudéssemos receber o perdão que não merecemos. A realidade do grande trono branco deveria despertar em nós uma urgência evangelística sem precedentes. Se realmente cremos que bilhões de pessoas se dirigem para este julgamento eterno, como podemos permanecer em silêncio? Como podemos viver nossas vidas cotidianas sem a paixão ardente de alcançar os perdidos? Ezequiel capítulo 3 versículo 18 nos confronta com nossa responsabilidade. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para que viva, o mesmo ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue requererei da tua mão.
Quantos ao nosso redor perecerão porque falhamos em compartilhar esta verdade vital? Mas também precisamos nos preparar pessoalmente para os eventos que se aproximam. 2 Pedro capítulo 3 versículos 11 e 12 nos questiona, havendo, pois, de ser todas estas coisas assim desfeitas, que pessoas vos convencerem santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Nossa vida deveria refletir a realidade eterna que conhecemos. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta jornada profética, mas o que fazer com esta revelação que recebemos? O grande trono branco não é apenas uma doutrina teológica para debate acadêmico, é uma realidade que deveria transformar completamente nossa perspectiva sobre a vida, a morte e a eternidade. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Mais importante ainda, se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, não deixe o sol se pôr sobre esta oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais. A visão do grande trono branco permanece diante de nós como um farol de advertência e um chamado à santidade. Que possamos viver cada dia com a consciência da eternidade, cada palavra com o peso da responsabilidade, cada ação com a certeza de que seremos chamados a prestar contas. Que o Senhor nos conceda sabedoria para compreender os tempos em que vivemos, coragem para proclamar sua verdade e urgência para alcançar os perdidos antes que seja tarde demais. O grande trono branco aguarda. A pergunta que ecoa pela eternidade é: onde você estará naquele dia?